Marítimo na TSF, boa tarde. Fez ontem 46 anos que o Marítimo subiu à primeira divisão nacional. Tarde de glória do maior clube de Portugal insular, que ao vencer ao Olhanense por 4-0 carimbou o passaporte para estar entre os grandes do nosso futebol. O nosso clube hoje vive uma situação difícil no que diz respeito à nossa equipa principal, que depois do triunfo do Estoril na Amoreira por 2-0 frente ao Aroca na noite de ontem, o Marítimo luta para estar presente no play-off para evitar a despromoção à segunda Liga. Hoje é meu convidado um ex-jogador do nosso clube, ex-treinador do Marítimo, mas sobretudo um maritimista dos sete costados, Noé Martins. Noé Martins, é um momento difícil na vida do Marítimo, mas temos que estar todos juntos pelo nosso clube. Boa tarde. É um momento difícil, portanto, esta época tem sido uma época difícil, mas o Marítimo ainda depende só de si e neste momento o mais importante é estarmos todos focados em conseguir atingir os nossos objetivos, que é o Marítimo continuar no lugar que é seu, que há 38 anos consecutivos lá está, que é na Liga. O Marítimo é uma equipa que precisa de estar na Liga, que é o seu lugar, e a Liga também precisa do Marítimo, que quando nós assistimos aos jogos e vemos que, tirando os três grandes, o Braga e o Guimarães, o Marítimo arrasta para o seu estádio 8, 9 mil pessoas por cada jogo, quando a maior parte dos jogos do nosso campeonato, jogos a se realizar com menos de 1000 pessoas no estádio. Portanto, penso que seria bom para o Marítimo e seria muito bom também para a Liga, o Marítimo no próximo ano está na Primeira Liga e estou confiante que isso vai acontecer. Não é? O futebol não é uma ciência exata. O que é que tem falhado esta equipa do Marítimo para ter alcançado essa manutenção mais cedo? Este ano há um conjunto variado de situações que conduziu o Marítimo a, neste momento, estar numa posição em que vai ter que discutir um play-off para garantir a sua manutenção. No meu ponto de vista, a equipa tem vindo sempre a crescer com o desenrolar da época, portanto entrou muito mal no campeonato a nível de resultados. Depois tivemos um treinador que era demasiado defensivo e agora temos um treinador mais ofensivo, um trabalho mais positivo, mas tem tentado, mas ainda não conseguiu encontrar a fórmula para aquilo que me parece ser o maior problema do Marítimo desta época, que é o número brutal de golos sofridos. Portanto, o Marítimo cresceu muito em termos ofensivos com a vinda do Mr. Zé Gomes, isso é visível, mas em particular, em muitos jogos, em particular nos últimos 4 jogos, ainda mais em particular nos últimos 2 jogos em casa, com o Guimarães e com o Rio Ave, o Marítimo construiu um número sem fim de golos para poder concretizar, mostrou uma eficácia muito baixa, mas para mim o principal foco, e ainda não houve hipótese de ser encontrada a fórmula de equilibrar a equipa, é o número de golos feitos. Uma equipa como o Marítimo, qualquer equipa nos marca 2 golos, está sempre a se pôr a jeito para ter dificuldade de conquistar pontos. Embora com o Rio Ave e com o Guimarães, os últimos 2 jogos que realizamos em casa, mesmo sofrendo esses 2 golos cada jogo, se tivéssemos tido 50% de eficácia no processo ofensivo, tínhamos conquistado 2 vitórias que neste momento permitem-nos estar na luta para garantirmos a manutenção até de uma forma direta. Não foi possível, agora o que importa é o foco. Nós estamos numa posição privilegiada para garantir o play-off. O Marítimo, sexta-feira, que vai contar novamente com um apoio muito grande da sua massa adepta, aliás, deve ser um quase inédito em Portugal, e provavelmente até no mundo, que encher os estádios quando se ganha, isso muita gente faz, encher o estádio com os resultados que o Marítimo tem tido esta época, é um caso de estudo. Portanto, só estou o Marítimo estão de parabéns, a luta ainda não acabou, ainda vamos ter mais 2 jogos em casa, o jogo com o Vizela e o jogo do play-off. O Marítimo, ganhando ao Vizela, arruma já a questão do play-off, mas até pode não ser necessário. Moralmente era bom que o Marítimo ganhasse, mas o Paços de Ferreira, se perder um jogo, o Marítimo já não precisa de fazer mais nenhum ponto. Se o Paços de Ferreira fizer 4 pontos, o Marítimo só precisa de 1.
Se o Pato Ferreira fizer 2 vitórias no jogo que tem que correr o Ave em Braga, o Moreira precisa de mais 3 pontos. Portanto, está tudo na nossa mão. Gostaria que o nosso treinador, que tem tentado algumas vezes, conseguisse encontrar a forma de equilibrar mais a equipa e, essencialmente, da gente deixar de sofrer golos. Porque cada vez que a gente não sofre golos, pelo menos 1 ponto a gente conquista. E este tem sido, o Moreira tem 60 golos sofridos. Portanto, não conseguimos ainda encontrar a fórmula. Já tanta gente contou, como eu disse, o futebol não é uma ciência exata, mas todos nós sabemos que, se calhar, sem necessidade de criar tantas oportunidades, mas sendo mais eficazes na finalização, se a gente conseguir resolver o problema de deixar de sofrer golos, talvez seja a chave e o caminho indicado para se manter na Liga na próxima época. De qualquer forma, e olhando também esses dados da matemática, esses 50%, se o Marítimo tivesse tido essa eficácia, ou pelo menos aguentado resultados, como por exemplo em Portimão, que estávamos a vencer por 1-0, em Famalicão, que estávamos a vencer por 2-0, e até mesmo em Alvalade, que estávamos a vencer até mais dos 80 minutos, quer dizer, há um pouco aqui de falta de sorte. Eu não sei se posso aplicar a sorte, porque a sorte também protege os audazes, não é verdade? Há um conjunto de fatores, a sorte, tivemos algumas arbitragens completamente habilidosas, em que quem ia ao estádio, ou quem assistia o jogo da televisão, quando os jogos eram fora e não podia estar presente, percebia-se que houve alguns jogos com decisões muito difíceis de perceber. Mas é como eu digo, a falta de sorte, a sorte faz sempre parte das conquistas, mas se nós tivéssemos já encontrado a fórmula do Moreira não sofrer tantos golos, o Moreira neste momento já estava safo. Ainda falta jogos e era bom que fosse possível encontrar isso. Para mim tem sido a nota negra do Moreira neste momento é o número de golos sofridos. Como eu disse atrás, também é verdade, naturalmente, mesmo oferecendo 2 golos ao adversário em cada jogo, como o Moreira tem feito, especialmente nos últimos 2 jogos em casa, o Moreira teve condições, criou um volume de jogo ofensivo, um número de oportunidades criadas, que se tivesse tido 50% de eficácia, como teve com o Boa Vista, por exemplo, tinha ganho esses 2 jogos e neste momento estávamos todos a falar noutra situação. Mas o passado é passado, interessa agora, sexta-feira, conseguir uma vitória, resolver já o problema do payoff de vez, fazer com que o jogo do Estoril esteja já enquadrado numa preparação para o playoff. Vamos ver que o sorteio dita. Era bom para o Moreira se o segundo jogo fosse na nossa casa, com os nossos adeptos, com os nossos sócios simpatizantes. O Caldeirão voltou e eu penso que as coisas a correr dentro da normalidade, o Moreira no próximo ano vai estar na Primeira Liga. Aliás, não é? Estava eu aqui a pensar que a nossa vida nunca foi fácil e se recuarmos aos anos 80, por exemplo, há 2 temporadas em que o Marítimo, só mesmo ao cair do pano, consegue a manutenção, primeiramente no lance, no caso Mapuota, e depois também no caso em que há um gol do Desportivo das Aves, em que em casa já estávamos tristes porque íamos à Linguilha e o Vitória de Setúbal safava-se, mas depois ficamos à espera e aí apareceu um gol ao cair do pano do Desportivo das Aves que permitia ao Marítimo não ir à Linguilha e ficar na primeira divisão nacional. É a nossa sina, é sofrer pelo Marítimo. O Marítimo é um clube do povo. Quem conhece a história do clube sabe que o Marítimo teve que ultrapassar muitos obstáculos. Primeiro, para ter acesso a poder competir a nível nacional. Isso foi uma luta muito grande. Lembro-me da data que referenciou, fez ontem 46 anos com o Marítimo, de um grito de afirmação ao atingir o patamar mais alto a nível das competições nacionais. Portanto, isso foi uma afirmação do Marítimo e da região. Portanto, o caminho do Marítimo tem sido sempre com muitas lutas. O Marítimo é um clube com resiliência. A prova disso está o número grande de sócios que têm estado presente no estádio, com o Marítimo, com os resultados, não aqueles que todos nós desejávamos. E se alguém tinha dúvidas que o Marítimo é um clube grande, basta ver como o Marítimo consegue arrastar as suas massas, e dizendo que há um aspecto também importante que ainda reforça mais esta ideia, que é, hoje em dia, já há algum tempo, esta parte, quem tem Sport TV pode acompanhar os jogos do Marítimo em casa, sentado no sofá. Mas mesmo assim, sem os resultados a condizer com aquilo que a gente esperaria, os sócios do Marítimo têm marcado
presença maciça no estádio e vão continuar para os últimos 2 jogos. Portanto, a equipa pode estar descansada, que o apoio não vai faltar, como não faltou durante esta época. O Marítimo é um clube do povo, é um clube que habituou-se a muitas lutas, a ter que ultrapassar muitos obstáculos, mas é um clube que tem conseguido sempre atingir os seus objetivos. Não é? Vamos recuar então até 15 de maio de 1977, quando o Marítimo conseguiu o impensável e pôs a Madeira na ribalta do futebol nacional. Jogadores como o Amaral, depois o Olavo, o Eduardo Luiz, o Bira, o Rui Gomes, o Nelson, o Ângelo, o Calixto, o Eduardinho, o Arnaldo Silva, jogadores que fizeram com que o Marítimo fosse para a primeira divisão nacional. Isto é um dia memorável na história do Marítimo, mas também da região. Foi o maior evento desportivo que alguma vez a região teve a hipótese de visualizar. Nessa equipa, lembro-me bem do jogo, lembro-me bem dessa equipa, na altura jogava no futebol de formação do Marítimo, e há aí um facto que também parece-me que tem faltado um pouco a esta época, que é o grande número de jogadores da Madeira que foram formados no Marítimo, que conhecem a história do clube, sentem o clube. Naturalmente que o Marítimo não pode viver só de madeirenses, mas também a história tem indicado que sempre que o Marítimo está em maiores apertos, quando consegue ter 2 ou 3 jogadores da sua formação, madeirenses de gema, no seu 11 base, o Marítimo tem sempre conseguido dar a volta. Neste momento nota-se, sente-se uma falta de alguém dentro do campo para chamar a alma maritimista para ver ao de cima. Essa equipa tinha muitos madeirenses no 11 base. Hoje, provavelmente é quase impensável ter tantos jogadores da Madeira no 11 base. Mas era bom que fosse criado condições para podermos ter sempre 2, 3 jogadores no 11 base, que isso identifica mais o clube e incentiva mais os sócios do clube do Marítimo. Muito bem. É uma tarde de glória, esta que aconteceu a 15 de maio de 1977 e que ontem fizemos então 46 anos desta data tão importante para a nossa história. E o Marítimo, ao longo destes anos todos, tem tido altos e baixos, mas fica também 9 presenças nas competições europeias, uma ida à fase de grupos, onde o Marítimo conseguiu jogar no St. James Park, por exemplo, frente ao Newcastle. Quer dizer, é um Marítimo que também com 2 finais da Taça de Portugal, 2 finais da Taça da Liga, é um Marítimo que tem levado o nome da Madeira com orgulho e altivez. O Marítimo é o 5º clube de Portugal com melhores resultados desportivos. Portanto, o Marítimo tem uma história baseada em muitos resultados desportivos. Todos nós que assistimos e que fazemos uma avaliação isenta, nota-se que não é só no desporto, em todas as áreas, o mundo continua sempre a evoluir e está a evoluir a uma velocidade muito grande. E o Marítimo tem que acompanhar os novos tempos. Mas o Marítimo tem sempre conseguido excelentes resultados a nível nacional. O Marítimo tem gente capaz. O Marítimo tem muita gente que gosta do clube. Tem gente capaz e com certeza vai arranjar as melhores soluções para acompanhar esta evolução e o Marítimo continuar nos patamares que já habituou a sua massa adepta. Estou confiante que o Marítimo é um clube de futuro. O número de pessoas que levam ao estádio, um estádio novo, uma região atrás de si. Portanto, o Marítimo é um clube de futuro que tem que, naturalmente, que acompanhar a evolução das coisas. E estou consciente que isso vai acontecer. O Marítimo, que é muito mais que um clube de futebol e que tem um colégio, que tem mais de 20 modalidades, que tem cerca de 52 equipas a competir nas muitas modalidades, nas muitas equipas de futsal, de futebol feminino, de futebol masculino. É um Marítimo que é muito mais que um clube de futebol. O Marítimo, como eu costumo dizer, o Marítimo representa a região em diversas modalidades, tem diversas representações nacionais. Portanto, o Marítimo representa a afirmação da nossa região no panorama nacional e em algumas modalidades a nível internacional. Portanto, olhando para trás, há 46 anos, às vezes faz-me confusão como é que foi possível ter tanta gente no estádio naquela tarde. Foi um momento de glória, foi uma afirmação incrível e, como eu disse, ninguém no Marítimo vai desistir, porque o Marítimo é um clube com o futuro. O Marítimo tem
bases muito sólidas para, tentando acompanhar e não ficando para trás nos novos tempos, naquilo que temos que fazer, o Marítimo tem muitas hipóteses de continuar com uma afirmação muito destacada a nível nacional. Há pouco faltou dizer os jogadores que estiveram no banco de suplentes nesta tarde do 15 de maio de 77, com o treinador também ele a dar muito da sua experiência, até porque tinha vindo do Sporting Clube de Portugal, o Pedro Gomes, depois o Porfírio, também o Noémio, o Arnaldo Gonçalves Freitas, o Jaime e o Tininho. Mário Luís de Santarém foi o árbitro desta partida. Estes jogadores eram de uma craveira técnica, de uma entrega fabulosa. Portanto, eu sou do tempo em que passava o dia inteiro a jogar futebol. Portanto, o que se nota, que falta, que vai faltando, é alguma criatividade, alguma imaginação nos jogadores de futebol. Portanto, os jogadores, a formação na minha altura começava aos 14 anos no torneio do Alvarém de Reis. Os clubes iam lá visualizar os jogadores, depois faziam a sua captação. Hoje, aos 4 anos, os miúdos já jogam. Mas há poucos espaços livres para a prática do futebol. Eu tenho 2 filhos, um joga futebol e um joga handball. Tenho um neto que joga futebol, todos no Marítimo. E o que eu lhes digo é que eu jogava mais futebol, tocava mais vezes na bola, no mês, em que passava dias inteiros a jogar futebol, sem regras, sem condicionalismos a níveis táticos e a 2 toques e a 3 toques, não, a jogar livre. Jogava mais nesse mês com os meus filhos e o meu neto num ano de formação. Falta o futebol de rua. Vê-se agora o Marítimo tem um jogador, tem 2, um que tem-se afirmado mais do que o outro, que é o Félix e o Catamo. São jogadores puramente de rua e esses jogadores encantam as plateias. Falta esses jogadores dessa altura, muitos deles tinham muitas horas de futebol, com bola sem regras, que tinham capacidade, era-lhes dada a liberdade para dar a sua imaginação, e falta isso um pouco ao futebol. O futebol está muito em padrão, o futebol está muito tático, as equipas jogam muito para não cometer erros, e há poucos jogadores com imaginação, com criatividade, e eles dão poucas hipóteses de fazer isso. Portanto, neste ano temos 2 exemplos flagrantes, que é o Félix, que é o Catamo. Poucas vezes, mas vê-se que esses poucos jogadores que faltam ao futebol. Essa equipa, lembro-me bem, muitos jogadores com muita qualidade técnica, que tanta falta hoje em dia ao futebol. O futebol evolui, mas está matando os criativos. Não é? O que é isto de ser maritimista? É uma paixão que não tem explicação. Portanto, eu nasci dentro de uma casa maritimista. Meu pai, desde muito cedo, foi do Marítimo, trouxe os filhos para acompanhar os jogos do Marítimo. Eu já trouxe os meus netos. Portanto, isto é uma paixão que não tem explicação, que, repare, todos nós temos hipóteses, hoje em dia, felizmente, ver futebol de outra qualidade, que tem outros intérpretes, a nível internacional, na Eleven, na Sport TV, portanto, há tantos canais que promovem grandes campeonatos, grandes jogadores, e todos nós deslocamos aos Barreiros, que embora vendam futebol de menor qualidade do que a gente tem acesso, mas a gente abdica de ficar em casa e ver esse futebol, porque aprecia futebol como é o meu caso, mas ir aos Barreiros é outra coisa, não tem explicação. Muito bem, Noé Martins, é importante também a sua chama para convocar os adeptos para o próximo duelo, que é com o Vizela, na sexta-feira às 20h15, Marítimo Vizela. Que mensagem é que deixa aos adeptos para marcarem presença? Fazer o meu convite aos adeptos é que os adeptos e os sócios façam sempre aquilo que têm feito. Portanto, o Estado tem estado sempre na casa dos 9.000 adeptos, portanto, nunca será falta de apoio no Caldeirão, e não é só as pessoas estarem no estádio, é um ambiente que se cria, que muitas vezes a gente sabe que há estádios estão cheios e depois
há pouca interligação com a equipa, nem tem sido quase o Marítimo, tem estado presente nos jogos, além de estar uma massa adepta em grande número, tem feito um apoio. O Caldeirão, de facto, voltou. Os sócios do Marítimo, faltam 2 batalhas. O jogo com o Vizela, é importante resolver essa situação já de imediato. Depois, mais o jogo do play-off, e tenho consciência e a convicção certa que se até agora os sócios do Marítimo têm marcado a sua presença em massa, agora que é mesmo preciso, lá estarão. Com certeza a equipa não pode ter qualquer tipo de dúvida que os sócios lá estarão para, com o seu contributo, tentar ajudar o Marítimo a conseguir ficar na Liga. Obrigado, Noé Martins. É sempre um prazer estar com um tão nobre maritimista. Obrigado pelo seu registro da chama verde-rubra, por ti Marítimo, e sempre juntos. Boa tarde, este foi o seu Marítimo na TSF.